Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo no Tribuna Cast com os candidatos à Prefeitura de Guajará-Mirim. Para quem não me conhece hoje, meu nome é Pedro Valeriano, estou aqui com meu colega doutor Igor Cavalcante e hoje contamos com a presença do candidato, o senhor doutor João Soares. Doutor, é uma satisfação, antes de mais nada, ter o senhor aqui. Muito obrigado. E de início já pergunto quem é doutor João Soares e qual a relação do doutor João Soares com o Guajará-Mirim. Boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês, agradeço o convite de coração. Pedro, conhecendo você hoje, um prazer, pessoa muito simpática, o Igor é meu amigo de longas datas, e a nossa equipe técnica aí, um prazer muito grande estar aqui com vocês, obrigado. João Soares é um cidadão simples, comum, chegou aqui em Guajará em 1979, eu vim para cá com meu tio Risaldo, que era médico, foi muito médico muitos anos. E aqui participei de vários momentos políticos, inclusive do processo de transição do ex-território para o estado de Rondônia. Fomos membros dessa comissão de transição, junto com o nosso saudoso governador Jorge Teixeira, e quando chegamos aqui em Guajará, sentimos logo que era a nossa casa. Nós queríamos ficar aqui por muitos anos, trabalhar, crescer e contribuir, não é, com a nossa cidade. E aqui nós compomos a equipe da educação durante muitos anos, junto com a professora Anadora, Ilene Boez, Liberti, uma turma boa que a gente tinha. Em seguida, nós fomos convidados para ser chefe de gabinete do primeiro prefeito eleito pelo voto direto aqui, que foi o Isaac Benesbi, em 84. E depois fomos chefe de gabinete também, os dois já faleceram, são saudosos, mas eu tive uma escola política boa, né? Que foi o Chiquinho Nogueira, Francisco Nogueira Filho, de quem fui chefe de gabinete também, de 89 a 92. Então, eu participei de momentos políticos interessantes em Guajará-Mirim e fui procurador-geral do município na gestão do então deputado ou do prefeito Dedé de Mello. Quando saiu da Assembleia, foi deputado por 3 mandatos, eu fui chefe de gabinete dele lá também, naqueles momentos. Então, a minha relação com Guajará é a melhor possível. Doutor João, é uma satisfação novamente, né? Estavam participando desse momento democrático aqui no município. E o primeiro tema que a gente iremos abordar é sobre esporte. Normalmente a gente pensa em esporte, nós automaticamente é no futebol, mas é bem amplo, né? Bem amplo. Caso o senhor seja eleito, quais são suas propostas? Já tem alguns projetos específicos que possa apresentar à população de Guajará-Mirim? Com certeza, Igor. Foi o que eu mais fiz durante toda a minha vida aqui, foi me preparar. E só quando me preparei, quando estava pronto, eu submeti meu nome à apreciação popular. Na eleição passada, você sabe, em 2020, eu fiquei em segundo lugar e perdi para a primeira colocada só por 291 votos. Então, a gente teve um voto que eu considero orgânico, aquele voto bom, que não tem agrotóxico. O agrotóxico que eu chamo é dinheiro, contaminando a mente, confundindo a cabeça, explorando a miséria do eleitor. Isso não é bom. Isso não é bom. Nem para quem ganha, porque não está preparado. Se ganhou por dinheiro, não está preparado. E o eleitor, porque vota, coitado, como se estivesse pagando um favor. E não se paga favor com voto. Favor se paga com outro favor, com qualquer outra coisa, menos com voto. Então, a área de esporte, e eu sou do tempo em que Guajará, quando eu cheguei em 79, Guajará tinha representação esportiva aqui. Era um dos melhores times que nós tínhamos, Guajará, Pérola, né? E nós tínhamos Marechal, nós tínhamos Fronteira, nós tínhamos América, Flamengo, nós tínhamos os campos de futebol em todos os bairros que a gente brincava. Logo depois veio um campeonato interessantíssimo, que era o Interbairros, que nós chamávamos aqui, que veio a Mofob, Pernambucana, Casaramara. Todo esse povo que brincava, a gente brincava junto, que eu sempre fui amante do esporte. E você falou uma coisa certa. Quando você trabalha o esporte, você tem que trabalhar todas as modalidades do esporte. Isso é que é interessante. E que ela seja uma pasta que funcione. Porque quando você analisa o esporte, você vai ver que ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Do esporte, você evita coisas terríveis que podem acontecer com nossos jovens quando eles estão desocupados. Quando eles estão sem aquela prática do esporte, eles acabam cambiando para outro tipo de coisa ruim. Então, o esporte ele atrai, ele é saudável, ele mantém a saúde
E eu acho que o esporte tem que ser resgatado a partir do nosso estádio, que era uma referência em Rondônia, e hoje nós temos um estádio que parece uma capoeira e acabou pegando fogo, e hoje a grama virou sapé, né? Então você tem árvores que cresceram ali que você tem que trabalhar o tronco dela para não ficar lá e depois não prejudicar os atletas. Mas nós precisamos trabalhar, incentivar a área de esporte aqui, desde a parte infantil, lá de baixo, e resgatar isso. É um projeto nosso, e a gente quer trabalhar com todas as escolas, voltar a fazer aquele interclasse, aquelas escolas que jogavam entre si, e isso é muito bom. A pasta de esporte vai funcionar no nosso governo, se Deus quiser, e nós vamos começar também a participar em todo o estado de atividade desportiva com destaque. Isso é uma promessa, um compromisso nosso. Doutor João, com relação à cultura, eu vejo que Guajará-Mirim tem um potencial enorme quando falamos de cultura. Quais que são as propostas do senhor se tratando do tema cultura? A cultura, Pedro, é fundamental. E você sabe que nós temos aqui alguns pontos, né, alguns destaques da cultura que nós conhecemos como os bois. Eles são o carro-chefe hoje disso. Mas a cultura ela passa por um processo também muito maior, muito abrangente. Os bois, quem teve a ideia de trazer lá de baixo, foi muito feliz, porque hoje é uma referência nossa aqui em Guajará. Fora nós, só Parintins, né? E nós temos, nós temos os bois aqui como orgulho nosso, mas passa por muito mais coisas aí. A cultura nossa, e que nós, ao longo dos anos, fomos perdendo, né? Fomos dispersando. Então, você vê que os bois atraem muitas pessoas, eles trazem muita gente, mas nós temos outras modalidades de cultura, inclusive aqui com a nossa vizinha Bolívia, que antigamente a gente trocava esses aspectos de cultura entre os países, e era muito bom. Então, quando você fala numa pasta de esporte, cultura, né? Você tem que trabalhar essa parte de incentivar. Aí você vê o carnaval, que é uma cultura nacional e até mundial hoje, e você vê as festas, a feira multicultural que nós tínhamos e acabou, não tem mais. Poxa, ali trazia tanta coisa boa e que apresentavam lá. Então nós temos a povo indígena, a população indígena também, que tem sua cultura, e ela deve participar disso e deve ser incluída no cenário municipal, né? Dentro da nossa programação municipal. Os índios, hoje, eles voltaram a ser protagonistas de um trabalho que nós estamos vendo aí, não só da parte de artesanato, mas a cultura deles precisa voltar, né? Então nós temos na cultura um carinho muito grande. O importante, Pedro, Igor, é que essas pastas elas funcionem, independente das outras. Todas têm que andar. Umas com mais pressa, é claro, e outras no seu ritmo normal. Mas elas não podem ficar paradas, esquecidas. Com certeza. Até que, analisando assim, uma complementa a outra, né? Perfeitamente. Aproveitando também, seguindo a questão da cultura, vamos adentrar agora no turismo. E o turismo acho que é uma forma de alavancar a economia, né? Quais são as suas ideias? E tem algum projeto também específico nesse sentido de alavancar o turismo e, ao mesmo tempo, ajudar na economia local? Muito bem, Igor. Eu vejo que o turismo é uma das fontes econômicas mais importantes que o município deve ter. Nós temos 93, 92 ou até mais, isso aí não tem um dado bem fixo, não é, de áreas preservadas. Aí entra os parques, entra as terras indígenas, né? São tudo áreas protegidas. Então, veja bem, é linda a natureza, ela é maravilhosa, ela é um espetáculo. Mas nós não vivemos de comer pau nem folha. Elas têm que ser mantidas para o bem do mundo, inclusive. Mas ela tem que render algum dinheiro para quem vive aqui. Nós temos famílias, pessoas aqui que carecem de trabalho. E o turismo é uma fonte importantíssima. A gente tira no Nordeste. Nordeste, cidadezinha pequenas que não tem outra coisa a não ser turismo o ano inteiro. Nós temos que colocar isso na mão de profissionais. A prefeitura vai fazer turismo? Não. Seria um desastre. A prefeitura vai criar políticas públicas para atrair empresas de turismo
e desenvolver as atividades turísticas, empregando pessoas da nossa região. Isso aí você incentiva. Nós vivemos numa área de livre comércio, aonde nós temos toda a possibilidade de atrair as empresas com essas isenções de impostos, a partir do número de empregos que elas irão gerar dentro do nosso município. Faz o turismo, toda a cadeia comercial ganha, do hotel ao restaurante, entendeu? Aí você explora isso. Nós temos uma serra linda, que todo mundo admira, mas que fica nisso. Não traz um retorno para nós, né? Você traz alguém especialista para cá, você investe aí 600 mil em projetos, você vai buscar coisas boas em Brasília, além das empresas. Divulga o município, abre as portas para as empresas que fazem isso lá fora, e elas vão enxergar Guajará, vão achar lindo, porque ele é lindo, o Guajará é lindo, e aí nós vamos começar a atrair pessoas que vão desenvolver essa área do turismo. Para mim, é uma das redenções econômico-financeiras do nosso município, é o turismo. Doutor João, um dos principais fatores que impulsionam a economia de um povo, de uma cidade, de um país, é a educação. A educação transforma. Para a educação de Guajará-Mirim, quais são suas propostas? Muito bem, Pedro. A educação de Guajará, nos últimos anos, vem padecendo de um esquecimento, que eu não diria, as escolas, né? Elas não sofrem uma reforma digna há muitos anos, porque quando você trabalha a escola, você tem que trabalhar um ambiente saudável, salutar, não só para o aluno, mas para o professor, mas para os técnicos, para todo mundo que ali trabalha. Eu lembro que o município, a responsabilidade dele é com a educação básica, com aquele início, lá no comecinho, as crianças, o pré-escola, onde nasce ali. Bom, por que isso é importante? Tem muitos pais pobres aqui, tem muitos pais que não têm condições, às vezes, de manter o filho na escola. E tem muitas crianças que vão para a escola apenas para merendar, para comer, para você ver a situação. Então, se ali não tiver um incentivo, um trabalho pedagógico diferenciado, a criança acaba ficando só nisso. E aí, com pouco tempo, ela perde o interesse pela escola, pela educação. Então, ter esse trabalho lá no princípio, que é o nosso caso, né? O município cuida dessa parte. Quando o Dedé foi prefeito aqui, em 2005 a 2008, nós distribuíamos às crianças do município um kit escolar, onde continha a mochila, o caderno, a tesoura, o apontador, o jogo de lápis e 2 jogos de fardas, aonde eles trocavam, um dia vinha com um, outro dia vinha com outro, e isso ajudou muito os pais a manter as crianças na escola. Quando nós falamos disso, nós precisamos fazer toda uma reciclagem, uma renovação com nossos professores, incentivar os professores a ganhar, a ter um ganho compatível com a sua função, para que ele possa ser estimulado a cuidar bem das nossas crianças. E aí a criança cresce com interesse no estudo, na escola. Vamos trabalhar, vamos reformar todas as escolas e vamos criar escolas em bairros grandes, como o Jardim das Esmeraldas, que só tem, acho que é a Maria Liberti de Freitas, a escola que tem lá. E era uma escola de tempo integral. Nós até climatizamos a sala de aula quando o Dedé foi prefeito, me lembro disso. Nós precisamos criar mais espaço assim. Por que dá para criar de tempo integral? Você disponibiliza os pais a poder ficar no trabalho, a poder procurar um trabalho, e aí é da onde começa a sair o desemprego de dentro de casa. A educação será prioridade nossa no governo da prefeitura do João Soares, se Deus quiser. Muito bom. João Soares, dando continuidade com relação à economia. Hoje, nós costumamos dizer, acho que praticamente é um corriqueiro aqui, que o comércio, nós vivemos do comércio local, a renda aqui, e do funcionalismo público, né, que acaba sendo limitado. O senhor tem quais seriam suas principais ações, caso seja eleito, para gerar empregos e renda no nosso município? Muito bem, Igor. E a pergunta é muito própria, né? E você diz, caso seja eleito. Eu vou ser eleito. E a gente vai mudar essa realidade. Guajará, a gente não pode esquecer que ele vem de um regime paternalista
quando isso aqui foi território. Quando foi território, nós achávamos que o governo tinha que fazer tudo para nós. Nós não tínhamos iniciativa para quase nada. Então, toda a economia aqui vinha do contra-cheque mesmo. Todo mundo quase era servidor federal no tempo do território. Quando passou a Estado, ficou dividido o quadro desse território e foi se criando o quadro do Estado. Então, nós demoramos a querer sair desse paternalismo. Se criou a área de livre comércio e a gente veio batalhando, depois não deu certo. Não deu certo, porque não tinha uma política aplicada para isso. Ora, veja bem, Pedro e Igor, quem tira o desemprego de uma cidade, né, quem tira o desemprego de um lugar, não é a prefeitura. A prefeitura tem limite prudencial de folha, e nós sabemos disso, nós somos advogados. Tem limite prudencial de folha estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela vai ao limite máximo de 50%. Hoje o nosso orçamento anual do município é 169 milhões. Então você calcula 54% em cima de 169 milhões, vai dar X. E como é que você vai trabalhar melhoramento dos servidores públicos, trabalhar a questão do reajuste para o servidor público? Ora, aumenta o orçamento, que os 54% vai incidir num número bem maior. E aí você precisa reaquecer o comércio, para o comércio poder incentivar e empregar. A prefeitura é responsável para criar as políticas públicas de incentivo às empresas. E esse incentivo que nós temos, que é do comércio, ele tem necessariamente que ser também atribuído às empresas, porque senão elas não vêm. Não é? Quando você troca o imposto da empresa por emprego, as empresas vêm. O que é isso? O que é isso, João? Como é que faz isso? Você elabora um projeto e manda para a Câmara. A empresa que chegar, instalar-se aqui e ter 30 empregos gerados aqui, ela tem que ter o cadastro das pessoas, comprovando que elas são daqui. E você isenta elas por 5 anos. João, mas de repente você fazer uma isenção dessa, não custa muito para os cofres do município? Não custa nada diante do emprego que elas vão gerar. Nós precisamos é que eles tenham emprego, o salário deles vai rodar no comércio local, vai ter compra, vai gerar os impostos, vem ICMS, vem um monte de coisa para a prefeitura. E as famílias não precisam se dizimar, se separar, se acabar. Porque hoje você encontra uma família que tem 3 filhos, 2 moram fora, ou os 3 moram fora. Por quê? Foram atrás de emprego, em Ji-Paraná, em Cacoal, até em Nova Mamoré, aqui do lado. Não é? Então, nós precisamos fazer o seguinte, atrair as empresas, elas sim vão tirar o desemprego de Guajará. A prefeitura é responsável pela criação das políticas públicas para atrair essas empresas, através de incentivo fiscal. Mexer na área fiscal do município, e aí você faz um recadastramento imobiliário, isso é necessário para você atualizar toda essa questão, não é aumentar IPTU, é pegar os que estão fora. Uma casa que há 4, 5 anos era 2 quartos, hoje é uma mansão. Quando você faz um trabalho por cima da cidade com drone, você tem um georreferenciamento global, mas você precisa fazer isso pelo chão também, senão você não vai atingir o objetivo. Lá você foca e aqui você vai conferir. Quando isso acontece, você ajusta. Aqui você sabe que a regularização fundiária ela precisa ser feita com urgência. Aqui nós tínhamos quadras, que até um dia desse, quadra de terra, que até um dia desse era fazenda, e que agora viraram residência, mas ela está num lote só. Ela precisa ser loteada para que o imposto possa ser dividido. Então, aí, atraindo as empresas, gerando os empregos, reaquecendo o comércio, nós vamos tirar Guajará-Mirim do desemprego. Doutor João, saúde pública. Saúde pública é um tema muito complexo e também muito importante. Eu costumo dizer que na hierarquia das necessidades humanas, saúde está lá no topo. O que o senhor tem para apresentar com relação à saúde pública de Guajará-Mirim? O que o senhor tem para apresentar como proposta para a saúde pública de Guajará-Mirim? Muito bem, doutor Pedro. Essa questão é uma questão fundamental. E eu vou ser bem enfático aqui com vocês. Eu tenho a saúde pública como carro-chefe do meu governo. É como se fosse numa maratona onde você tem que correr e os outros vão andar. Todas as pastas vão adotar um passo, um ritmo natural, né, de atuação.
A saúde não. A saúde ela tem que ser feita uma força-tarefa imediatamente em cima dela para que ela possa correr. Ela não pode andar igual às outras partes, ela tem que andar na frente. Um homem, um ser humano, um cidadão, uma cidadã sem saúde, nem vontade de levantar de manhã ela tem. E quando você fala em saúde, né, pública, você tem que envolver aí, incluir aí o saneamento básico. Ele começa essencialmente por esse lado. Nós temos um marco aí do saneamento que poucas capitais ou poucas cidades do Brasil desenvolveram. Mas Guajará-Mirim é quase zero. Nós vivemos numa cidade plana, onde a chuva acumula água, e se você asfalta sem a devida correção do solo, ou seja, a drenagem e o esgoto de água pluvial, as sarjetas que vão conduzir a água para algum buraco, que lá embaixo ela vai encontrar o lençol freático. Quando você faz o asfalto, você tem obrigatoriamente que fazer o meio-fio e a drenagem, senão ela vai alagar a casa do povo. Quando você tem uma saúde básica, é trabalhada junto com o saneamento, a saúde do povo melhora muito. Essas quintais de casa, onde tem a chamada de privadas, você trabalha um projeto que eu vi interessantíssimo, que é Minha Casa com Banheiro. Você tira aquelas fossas negras do fundo do quintal. E aí você higieniza a coisa e todo mundo passa a ter mais saúde. Então é o seguinte, nós temos um projeto interessante também na área da saúde, que é o Corujão da Saúde. Os postos de saúde, que é a obrigação do município, né, chamada de saúde básica, essas do posto, a saúde de média e alta complexidade ela é de competência do Estado. A saúde básica é do município, pela lei. Você pode complementar isso? Pode. Pode ajudar o Estado? Pode. O município também pode ser ajudado pelo Estado, enfim. Eu acho que tudo que vem para ser o bem do povo, nós temos que unir. E o que é que isso acontece? Pedro, quando você faz esse tipo de trabalho, você transforma um posto de saúde numa UBS, uma unidade básica de saúde. Essa unidade básica de saúde ela tem que ter, no mínimo, um médico, uma sala para fazer inalação de crianças, de idosos, uma sala de curativo, que é essencial, e outra parte para aferir pressão. Veja bem, o que é que isso custa? Até nós em casa temos um aparelho de inalação. É só ter isso no posto. Porque você consulta lá num posto do Jardim das Esmeraldas, e aí o médico diz, o senhor tem que fazer inalação no seu neném. Então o senhor vai lá para o hospital de base, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que se avança na saúde quando se pensa assim? Então, essas UBS têm que ser criadas. E o Corujão da Saúde, que também é um projeto nosso, o que é isso? Cada UBS dessa, a cada um dia da semana, ela vai ter que ficar até 10 horas. Porque as pessoas que trabalham durante o dia, que não tem tempo de ir lá fazer um curativo, uma inalação no filho, alguma coisa, de noite ele tem. Então, a UBS está aberta. Até as 10 horas, ela faz esse trabalho. Não é? Então, eu acho que a saúde tem que melhorar. E se a saúde de média e alta complexidade é de competência do Estado, nem que a gente vá para a justiça, mas o Estado vai cumprir. Não tem jeito. Saúde é o carro-chefe do nosso governo. Sem saúde, não há nada que se fazer no ser humano. E com a saúde, ele cresce, ele tem disposição, ele vai trabalhar, ele vive feliz, tem outro tipo de vida. Então, a saúde é importante demais. Muito bom, doutor. A sua explanação, agora vamos ao tema infraestrutura. Tem uma proposta específica para apresentar à população? Trabalhamos já, agorinha eu fiz um pequeno esboço aqui acerca da saúde, quando eu falei na parte de asfalto, de meio-fio, de drenagem, isso é infraestrutura. Mas dentro da infraestrutura, Igor, tem um item interessantíssimo aí, que aqui na nossa cidade quase não se pratica, que chama-se mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? É você possibilitar que todo mundo possa andar ou caminhar de forma livre e segura. Aí nós passamos isso e diz, mas a gente anda na calçada, a gente passa para outra. E o cadeirante? Às vezes você tem níveis de calçada que ela dá 2 palmos de uma para outra. Você vem nessa calçada, você tem que levantar o pé dessa altura para você poder chegar na outra. E como é que um cadeirante passa nisso? Quando você fala em mobilidade urbana, você tem que trabalhar um projeto todo voltado para essas questões
dessas necessidades especiais. A mobilidade urbana é importantíssima quando você trabalha dentro da infraestrutura do município, a possibilidade de alguém poder sair numa cadeira e andar sozinho, e não ter ninguém empurrando nem levantando ele aqui e acolá, não é? E outra coisa, eu reputo assim que dentro de um município você tem que trabalhar projetos que incentive a pessoa que tem uma calçada, que tem um lugar na frente da sua casa todo cheio de mato, ruim, e você chega para ele e diz assim: você sabia que se você fizer uma calçada, isso pode ser descontado no seu IPTU? Levanta uma campanha, o município vai programar isso e joga. A campanha, faça o passeio público. E aí o que você faz? Aquela parte feia da sua casa, da frente da sua casa, que não é sua, já vai na parte da rua, ele já está no passeio. Você faz, o fiscal vai lá, fotografa, quando termina, ele vai lá, fecha o processo. E aí você vai ter o seu desconto no IPTU. Quer dizer, não precisa a prefeitura ir lá, porque o IPTU é um dinheiro carimbado. Ele tem que voltar para a infraestrutura. IPTU é para isso. Eu pago a minha casa que está aqui no espaço físico do município, mas o dinheiro tem que voltar para a melhoria, né, da qualidade de vida dos nossos munícipes, dentro do município, andar e ver. Então, tem muitos projetos na infraestrutura que podem melhorar muito, pode embelezar muito, facilitar muito o trânsito dentro da sua cidade. Muito. Candidato, estamos agora na reta final. A gente levantou alguns temas, são temas padrões, mas agora a gente te dá a oportunidade de estar fazendo as considerações finais, falando algum outro projeto, alguma outra proposta que o senhor tem aí para a nossa cidade. Fique à vontade. Muito bem, Pedro. Eu quero ser prefeito de Guajará. Eu me preparei muito para isso. Ao longo da minha vida, foi o que eu fiz até agora. E só digamos assim, decidi a sair quando eu estava preparado. Eu podia ter saído em outros momentos. Eu acho que tem candidatos aí que têm que se preparar 40 anos para chegar onde eu cheguei. E já querem ser prefeito agora. E é onde nós pecamos. Eu costumo dizer que nós temos o título. O título é nosso, mas o voto não. Porque quando eu voto errado, eu prejudico toda uma sociedade. Eu prejudico até a minha família. Os meus filhos, quando não têm saúde, educação, o que comer, e eu não tenho emprego. Mas eu não analisei direito o meu voto. Porque aqui cabe um bate-bola entre nós aqui. Quando você vai contratar alguém na sua empresa, na sua firma, até na nossa casa, a primeira coisa que se olha é o currículo. Onde você passou, se você tem capacidade, aptidão para o que você vai fazer, se você tem realmente capacidade para fazer. E aí a gente diz, esse aqui tá bom, eu vou chamar esse rapaz, ele tem uma experiência muito boa, e faz. Não é? Por que para ser prefeito a gente não faz a mesma coisa? Aliás, essa pessoa vai tomar conta da nossa vida, ela vai administrar a minha família, eu, meu município, a minha vida. Dali, mas tem gente aqui em Guajará que diz assim, é porque é filho da terra. Quando a gente parar com isso, nós vamos melhorar. Ele é meu colega de infância, eu tomei banho no garapé com ele, eu roubei goiaba, eu pulei o muro, e a gente brincava de aquelas coisinhas de pular na calçada, e por isso eu vou votar nele. Ora, tenha mais respeito com o seu voto. Eu costumo dizer que nós precisamos ter mais respeito com o nosso voto. Tanta gente morreu, perdeu a vida, foi exilado para conquistar o nosso direito de escolher. Aí quando o governo diz, tá bom, escolhe, a gente vai lá e mostra que nós não sabemos nada, não escolhemos nada. Seu amigo é seu amigo, seu coleguinha de infância é seu coleguinha. Se ele é um cara preparado, ótimo. Mas se ele não for, você continua sendo meu coleguinha. Você é gente boa, você é boa praça, você é um bom menino, você é meu brother, mas eu quero um prefeito. Eu estou precisando ali de um prefeito. Eu quero um gestor para a minha cidade. Alguém que vá lá, tenha pulso para mandar, tenha pulso para montar uma boa equipe e funcionar a minha cidade como ela deve. Porque eu tenho que votar pensando nos meus filhos. E eu me preparei muito para isso. E tenho visto que nos últimos anos a gente não tem tido prefeituras e prefeitos que realmente tenham satisfeito essas necessidades da nossa sociedade.
E eu quero ser prefeito exatamente por essa razão. Vou trabalhar para atender a nossa sociedade naquilo que ela mais precisa, estagnar essa queda do município de abismo abaixo, que já vem acontecendo há muito tempo, e poder voltar a Guajará a ser o que era, uma cidade boa para a gente viver e todo mundo poder viver feliz. É claro, os problemas vão se acabar? Nunca. Nenhum prefeito liquida os problemas todos. Por isso que há sempre as eleições. Mas tem gestão que avança muito. Nós estamos acostumados no Brasil com isso. Tem gestão que avança muito. E é isso que eu quero. Eu vou para a prefeitura para me lutar e poder devolver à minha cidade tudo que ela me deu desde 1979. Minha família eu construí aqui, eu comecei aqui, e hoje meus filhos, graças a Deus, têm o caminho deles, têm a vida deles, e nós não precisamos ter muita coisa. Nós precisamos apenas aquilo que a prefeitura, que o poder público tem obrigação de nos dar. E eu vou ser prefeito para me atender, se Deus quiser, a minha população com o maior prazer do mundo. Candidato João Soares, muito obrigado novamente pela presença do senhor aqui. Foi uma satisfação esses 30 minutos, né, doutor? Conversando, escutando suas propostas. O senhor quer... Agradecer novamente, doutor João Soares, por ter aceito o nosso convite, ter participado desse bate-papo no nosso programa Tribuna Cast. E desejar ao senhor sucesso, boa sorte nessa caminhada aí. Eu agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa do programa. Obrigado. Nós temos a democracia agradece. Não temos horário de televisão. Nós temos que expor nosso plano de trabalho aqui com vocês. Muito obrigado, digo eu a vocês, e eu quero deixar um abraço carinhoso a todos os nossos munícipes, todos os ouvintes e aqueles que estão ligados aqui. Muito obrigado, parabéns, continue com esse trabalho. Vocês estão fazendo um bem muito grande para a nossa sociedade. Um abraço.